nosso irmão Rafael. Deixa eu ver, tô baixinho, né? Esse aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Alô, 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 alô. Ele também tá, esse aqui também tá baixo, né? Pode ser o Osmar Contato. Alô, 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 alô. Melhorou aí? Aumentou? Uma mexidinha no cabo. Som, aqui já tá total, né? Ele tá saturando. Eu acho que é aqui, ó. É Osmar mesmo. Osmar estava aqui. Isso. Agora dá para baixar um pouquinho, gente. Ei, som. Ei. Alô, agora tá bem alto, né? Olha só, agora tá bem alto. Agora tá, né? Então vamos lá. Sempre a gente procura fazer as coisas, né? Mas deixar as coisas mais ou menos acertadas, né? Mas chega no dia, acaba ocorrendo um imprevisto ou outro, né? Boa tarde aos nossos irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Ó, tá dando um pouco de microfonia, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Assim, aqui está gravando. Lá, está gravando lá. Ó. Aqui está gravando, ó. Está aqui, ó. Então aí, mas pode botar aqui, botar o celular lá. Aí pode também ver se. Tá, então tá bom. Então o que acontece? Nós estamos hoje com uma oportunidade especial que é estudar o que está anotado aqui, os animais da visão espírita, né? Como é que pode, né? Será que o bicho também tem mediunidade, né? Será que o bicho percebe algumas coisas, né? Tem gente que já percebeu que sim, né? Porque o cachorro escuta melhor do que a gente, né? Tem faro melhor do que a gente, né? Até a polícia usa o cachorro, né, para achar as coisas que a gente não consegue, ele consegue. Então ele tem uma sensibilidade maior, né? Tem uma sensibilidade maior. E na mediunidade, a nossa irmã vai explicar hoje, né? Como é que ocorrem essas coisas, né? Então é isso aí. Então vai ser uma oportunidade boa de ouvir a palestra aqui do nosso irmão, o aprendizado, que faz parte da doutrina espírita também, né? Os animais são nossos irmãozinhos também, são nossos irmãos, né? E a nossa irmã Renide está com muita tosse, depois do domingo ela ficou meio caída, né? Se desgastou muito, né? E aí veio também um resfriado, uma gripe, né? E ela está lá nessa expectativa de melhorar para poder voltar a comparecer. Eu também não estou 100%, tanto que eu estou usando máscara também para não espalhar mais esse negócio aí, né? Que a gente sabe que tem uma incidência aí, pode espalhar mesmo, né? Então, mas não podia deixar de vir aqui, né? Nós temos alguma condição, então a gente vem. Até porque a gente acaba sendo ajudado, né? Isso é um aprendizado também. Então, para não atrapalhar mais, vamos passar então para a nossa irmã. Para a nossa irmã, a gente tem horário, tem que cumprir o horário, né? Vamos passar para a nossa irmã Ana Paula, para ela fazer então essa palestra aqui, os animais da visão espírita. Mas eles vão fazer a nossa prece, né? Ave Maria, por gentileza.
oração importante, né, para a gente, né, Ave Maria, porque nós estamos aqui numa casa onde os irmãos, os benfeitores espirituais estão presentes, e nós pleiteamos também a presença de Jesus, né, porque estamos reunidos, né, e Jesus nos disse que quando tivéssemos 2 ou mais, Ele estaria presente também. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogar paz, tranquilidade e harmonia para os trabalhos de hoje, que nós possamos receber nas salas de tratamento toda ajuda, que cada um de nós tem necessária, né, o equilíbrio, a harmonia, amenizar nossas dores, as nossas dificuldades, para que nós possamos continuar, né, restabelecendo a nossa saúde e possamos continuar a nossa trajetória aqui na Terra. Então que Jesus nos abençoe a todos. Nesse início nós só vamos pedir que tenhamos esse equilíbrio, tenhamos essa harmonia para que nossa irmã também possa apresentar o seu trabalho e todos nós tenhamos aqui um aproveitamento muito bom aqui na sua apresentação. E para começar então, vamos fazer aquela prece que Jesus ensinou aos seus discípulos, apóstolos ainda, né? Que ainda não eram apóstolos, eram discípulos, né? Ensinou-os como fazer a prece ao nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela participação, né? Formamos um conjunto de energias para que a prece se eleve mais alto, né? Muito obrigado. Vou passar para a nossa irmã Ana Paula, para ela fazer esse estudo aqui, os animais da visão espírita. Vamos lá. Obrigada, Jorge. Boa tarde a todos. Com muita alegria no coração e felicidade que eu escolhi esse tema, porque os animais realmente eles são fascinantes. Adentrar nesse universo para falar que é tão complexo, né? Eu não pretendo hoje esgotar esse assunto nem perto, porque falar dos animais e das suas individualidades e particularidades é algo assim que necessita de cada um de nós ainda um pouco mais de evolução, mas já com o conhecimento que temos e com os estudos que são oferecidos através da doutrina espírita, eu vou tentar aqui explicar da melhor forma possível. Espero que todos tenham uma tarde agradável e que fiquem felizes com a palestra. Obrigada. Os animais na visão espírita. Pode passar, por favor, Jorge. Reino animal. A gente sabe que dentro da doutrina espírita existem o reino mineral, o reino vegetal, que é o das plantas, o reino animal, que é o que a gente vai estudar hoje, dos animais, e o reino hominal, que é o reino ao qual nós pertencemos, que é o reino do homem. Reino animal. Quem tem uma relação de intimidade com o animal, aquele que percebemos no olhar profundo e enigmático dele, experimenta o amor mais sublime do universo e está unido a Deus para sempre. Esse pensamento é do livro Guardiões de Quatro Patas. Então, o que é que essa frase nos transmite? Quem tem uma relação, o que é ter uma relação de intimidade com um animal? É quando aprendemos a amá-lo de uma forma integral, absoluta, aonde a comunicação ela acontece sem precisar de palavras, porque o nosso vocabulário é diferente da forma que os animais se comunicam. E como é que entendemos os animais? Como é que a gente consegue entender? É através dessa ligação profunda
que com a convivência vamos adquirindo pouco a pouco. E quando a gente chega nesse nível de entendimento, nesse nível de amor, de vínculo profundo, nós estamos unidos a Deus para sempre. E por que estamos unidos a Deus para sempre? Porque o reino animal faz parte da criação, faz parte do Criador, faz parte de Deus. Então, todos nós que estamos inseridos dentro dessa criação, quando amamos algo que o Criador, que o Pai criou também, estamos em conexão, estamos em harmonia, em equilíbrio absoluto com Deus, nosso Pai. Porque nada deixa Deus mais feliz do que amar a sua criação. Amar o reino vegetal, amar o reino mineral, amar o reino animal e amarmos também uns aos outros. Pode mudar, Jorge, por favor. O reino animal é tão rico em ensinamentos, sabedoria e em nos transmitir uma sapiência que, ironicamente, não temos. Animais sabem se doar sem limites. Novamente, do livro Guardiões de Quatro Patas. Essa é uma frase, nesse parágrafo, ele é muito profundo, se a gente for parar para analisar. Porque quando a gente diz assim, o reino animal é tão rico em ensinamentos e em sabedoria que, ironicamente, nós humanos não temos. Mas como não temos, se dentro dessa criação, o reino nominal está já acima de todos os outros reinos, porque já passou por todos os outros reinos. Então, nós deveríamos exatamente já ter essa consciência da importância do animal. Então, quando tem uma afirmação dessa, o que ela nos transmite? Porque acho que todo mundo aqui já ouviu falar que nós somos a única espécie que matamos a nossa própria espécie, que ferimos, que machucamos, que deixamos para lá, que abandonamos. Isso não existe no reino animal. No reino animal, eles cuidam, protegem, provêm os seus filhotes até o momento que eles consigam caminhar sozinhos. Então, nós deveríamos, aliás, nós temos muito que aprender com os animais, exatamente pelo comportamento ainda que temos. Quando fala, animais sabem se doar sem limites, essa é uma frase absolutamente verdadeira. Porque o animal, ele se doa sem condições. O animal, ele nos ama, independentemente se estamos bem ou mal, felizes ou tristes, se estamos doentes ou sadios. Os animais, eles só nos amam. Quantas vezes a gente passa na rua e vê mendigos com um cachorrinho de estimação ou um gato, um animalzinho, e a gente vê aquele animal ali fiel ao seu dono. Aquele dono muitas vezes não tem nem o que ele comer, nem o que dar de alimento para o seu animal, mas o seu animal continua ali fiel. E ai de nós, se a gente for fazer mal, né, ou tentar tirar aquela pessoa ali da rua, com certeza o animal vai reagir em defesa do seu dono. E por que será? Porque eles sabem se doar sem limites. Não existem condições. O animal, como eu falei aqui, ele só nos ama. Ele só nos protege. Ele só procura dar a nós o que ele tem de melhor, que é o seu amor, que é a sua energia. E ao longo da palestra eu vou falar um pouquinho mais do porquê dessa doação de energia. Pode passar, Jorge, por favor. Nós somos responsáveis pelo bem-estar e desenvolvimento dos animais aqui na Terra, principalmente aqueles que estão sob os nossos cuidados. Essa é uma afirmação que é muito importante, principalmente nos dias de hoje,
O Brasil é um país onde tem muito abandono de animal. Isso é uma coisa muito triste, muito vergonhosa na nossa estatística. Porque vemos o animal não como um irmão ainda inferior, mas não inferior no sentido pejorativo, mas sim no inferior na escala evolutiva, que eu quero dizer. Então, a gente não enxerga o animal como nosso irmão. Então, pegamos o animal, muitas vezes, e pelos motivos mais diversos, que vai desde presentear o animal, né, como se ele fosse um presente, até em algum momento que estamos tristes, como aconteceu isso muito na pandemia, muita gente pegou os animais, né, porque estavam se sentindo sozinhos, mas depois, quando tudo voltou à normalidade, muitos desses animais foram abandonados. Eu sigo muitas ONGs e, assim, é impressionante, em muitos abrigos, a quantidade de animal que é abandonado pelos motivos mais fúteis. Por isso que eu digo, como nossa espécie ainda tem a aprender com eles. As pessoas abandonam seus animais porque perderam o emprego, abandonam seus animais porque se separaram, abandonam os animais porque vão morar em outro país, em outra cidade, abandonam o seu animal porque, por todos os motivos, porque o animal late demais, porque o animal é muito feliz. Então, assim, se vocês pararem para olhar, isso é acessível na internet, nas ONGs, os motivos porque os animais são abandonados, é assim, animais que são pegos, as pessoas vão nas ONGs, vão nos abrigos, pegam os animais, passa às vezes 24 horas com aquele animalzinho, depois devolve e diz, ele é muito feliz, ele quer brincar o tempo inteiro. Aí o outro diz, mas ele late demais. Mas essa é a forma do animal se comunicar. Então, assim, há de se ter paciência com o processo de cada animal, principalmente um animal que vem de um abrigo, que é adotado. É um animal que geralmente já sofreu demais, sofreu maus tratos, sofreu abandono, porque não se engane, eles sentem profundamente e existe neles um processo traumático que fica. Então os animais, eles sentem sim a dor da perda, a dor da separação, o trauma por ser abandonado. Imaginemos o que seria alguém nos pegar, devido às proporções, claro, e depois nos devolver. Então, é assim que o animal está se acostumando com aquela família, né? Se ele pudesse falar como a gente, eu acho que ele diria assim, agora encontrei uma família. E aí, de repente, a gente pega esse animal e decide que ele não pode mais fazer parte da nossa vida. E aqui, entendo, eu não estou fazendo julgamento de valor, porque a pessoa se mudou. Todos nós temos infortúnios, isso é fato. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Então, perda de um emprego, a gente sabe que é difícil. Mudança repentina de trabalho por outro motivo também existe. Mas só que quando a gente pega um animal para criar, a gente tem que ter a maturidade, a consciência de que aquele animal, ele faz parte da nossa família. E que durante muitos e muitos anos, via de regra, no mínimo 10 anos, aquele animal vai estar conosco. Então, temos que pensar, que analisar todos os detalhes. Será que eu estou pronto para ter um animal e cuidar dele, protegê-lo? Será que, diante das situações que possam ocorrer na minha vida, eu vou dar um jeito, mas aquele membro da minha família vai ficar comigo, porque ele é um membro da nossa família. Quando a gente perde o emprego, a gente se desfaz do filho, a gente se desfaz do pai ou da mãe que está junto da gente? Claro que não. Pois não deveria ser assim, né? Então, claro, novamente, devido às proporções, eu não estou fazendo aqui comparações, claro, não faria nem sentido, de um animal com um pai, uma mãe e um filho, não é nisso, mas eu estou falando aqui no sentido de amor, de pertencimento à família. Então, o animal, ele faz parte da nossa família e ele nos ama. E ele tem uma rotina dentro da vida, dentro da nossa casa. Então, quando a gente abandona esse animal, a gente simplesmente está quebrando uma rotina, quebrando
uma expectativa que ele tem com relação ao nosso amor, ao nosso cuidado. Pode passar, Jorge, por favor. Na questão do Livro dos Espíritos, 598, Allan Kardec fez a seguinte pergunta à espiritualidade. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? E os espíritos responderam, sua individualidade sim, mas não a consciência de seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, o que é isso que quer dizer? Os animais, eles possuem sim uma individualidade, mas eles ainda são um princípio inteligente, eles ainda têm um princípio espiritual, diferente de nós, que estamos no reino nominal, que nós já temos um espírito. Então, o animal, ele tem um princípio espiritual, um princípio inteligente. Por isso que ele conserva sua individualidade, mas ele não tem essa consciência do seu eu como nós temos. Por quê? Porque ele ainda não é um espírito. Então, ele não sabe, eu sou um cachorro. Ele não tem essa consciência. Eu sou um gato, eu sou um cavalo. Não. Mas não é por isso que ele não conserva a individualidade dele. Ele conserva a individualidade dele, mas há de se abrir aqui um parênteses também, que no reino animal existem os animais que ainda não possuem essa individualidade. Por quê? Porque dentro dos reinos também existe uma evolução. Então, no reino animal não é diferente. Então, os animais que ainda não possuem essa individualidade, eles são chamados animais grupo, que são insetos, peixes, fungos, plânctons. Então, assim, são os animais que eles fazem parte, eles não são menos importantes de forma alguma. Dentro da vida, todos nós temos o nosso lugar de importância. E é por isso que torna a vida tão extraordinária e possível na Terra, porque cada um tem o seu papel dentro da vida. Então, os animais que não têm a sua individualidade, eles fazem parte desse grupo, que vai evoluindo, tá, gente? Então, não vai ficar a vida inteira assim. Então, existe uma evolução paulatina, aonde esses animais que hoje fazem parte de um grupo, por exemplo, como eu falei aqui, os peixes, eles um dia vão ter a sua individualidade, vão passar para cachorro, gato, cavalo, girafa, golfinho. Então, assim, que são animais que já possuem a sua individualidade. Pode passar, Jorge, por favor. No mundo espiritual, há regiões onde se unem as almas dos animais e são recebidas e tratadas por hábeis pesquisadores desse reino, onde essas almas recebem instruções e ensinamentos de acordo com a raça que pertencem. Tudo tem inúmeras utilidades, assim como é na Terra. Deus não cria nada em vão. Esse parágrafo, essa afirmação é do espírito miramês. Então, assim, no mundo espiritual, há regiões onde se unem almas dos animais. Então, lá no mundo espiritual, existe um local onde os animais, quando desencarnam, são levados. Porque lá em cima existe uma ordem, uma organização. Então, existem grupos de espíritos que são responsáveis pelo grupo dos animais. Então, é baseado nisso que, quando o animal desencarna, esses hábeis pesquisadores, como colocou tão bem Miramês, o que é um hábil pesquisador? São equipes espirituais que tratam dos animais e que são estudiosos no processo de evolução de cada animal. Então, eles vão estudar e ver a condição daquele animal, o desenvolvimento daquele animal, para saber se ele terá condições de reencarnar na mesma espécie ou se ele já está num grau de evolução que ele pode encarnar numa espécie mais evoluída, ainda no reino animal, mas numa espécie mais evoluída. Pode passar, Jorge. Desculpa, eu vou só comentar aí embaixo, só um pouquinho.
como diz aqui, Deus não cria nada em vão, nós sabemos disso, né? Tudo na vida, como eu falei aqui, obedece a um propósito, obedece a uma ordem e um equilíbrio dentro da vida. Pode passar, Jorge, por favor. Os animais são úteis, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Isso é, novamente, pelo Espírito Milanês. Essa frase, novamente, ela é muito importante ser analisada, porque muitas vezes a gente pensa, né, algumas pessoas, que o animal ele cumpria o papel dele aqui enquanto estava encarnado, enquanto estava na matéria, mas voltou para o mundo espiritual, é como se a missão dele, vamos colocar aqui, tivesse cessado. Não é assim que acontece. Os animais, ele tem o seu papel no mundo material, aqui onde nós estamos, e também no mundo espiritual, para a gente ver como tudo dentro da obra de Deus ela é perfeita. Então, os animais são úteis aqui na matéria por quê? Sabemos, né? Os animais, eles nos resgatam muitas vezes, tiram de nós o melhor que temos, estimulam em nós os melhores sentimentos, dão a nós, como eu falei aqui, às vezes cura para uma depressão, para uma tristeza. Então, às vezes a gente está triste, a gente está num dia que não foi tão bom no trabalho, mas a gente abre a porta de casa e vem nosso cachorro e pula em cima da gente com alegria e lambe. E aquilo a gente esquece na hora de qualquer problema. Vem o nosso gatinho e passa pelas nossas pernas e mia e pede colo e cura simplesmente todo o mal-estar que a gente estava sentindo. Então, assim, eles realmente têm esse papel de trazer até nós esse bem-estar. E não porque é uma obrigação, mas sim porque eles são assim. Isso faz parte da natureza deles. Trazer para a gente esse bem-estar, dar a gente esse amor, como eu falei lá no início, incondicional. Um amor que não pede nada em troca. E no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual, os animais, eles também têm a sua função. Quando eles não reencarnam de imediato, eles lá no mundo espiritual participam de idas com espíritos a vários ambientes densos, aonde a energia deles é necessária para harmonizar aquele ambiente. Então, os animais, eles também no mundo espiritual participam ativamente dessa doação de energia, desse equilíbrio, dos resgates. Muitas vezes em zonas umbralinas, os animais estão lá, junto das equipes espirituais, resgatando, emanando energias e fluidos bons para aqueles que estão precisando naquele momento, naquelas regiões. Pode passar, Jorge, por favor. Aqui a questão do Livro dos Espíritos 601. Os animais obedecem a uma lei progressiva como acontece com os homens? Sim. É por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. E dispõem de meios de comunicação mais desenvolvidos. Então, assim, claro, tudo dentro da vida, como foi já dito aqui, passa por um processo de transformação, de evolução. Estamos todos em constante transformação e evolução. Todos os reinos. O reino mineral passa por esse processo de transformação. O reino vegetal passa por esse processo de transformação. E com o animal não seria diferente. Então o animal também, como eu falei há pouco aqui, ele vai reencarnar em outras espécies. Quando aquela espécie ele já tiver aprendido tudo que ele tem para aprender, que ele já se desenvolveu e que precisa dar um salto maior para uma espécie que tem um pouco mais de inteligência e de desenvolvimento, obviamente, ele vai passar para um novo estágio. E no mundo superiores, por exemplo, a espiritualidade, o Espírito Milanês fala que em Júpiter, tanto nós, né, os espíritos do reino nominal, como os animais em Júpiter, eles já são animais infinitamente mais desenvolvidos.
Inclusive o espírito milanês, ele coloca que em Júpiter os animais fariam, se fosse fazer um comparativo com aqui a Terra hoje, os animais fariam o trabalho inferior que hoje alguns homens aqui na Terra fazem. E entendam esse trabalho inferior não como colocando o homem numa inferioridade no trabalho que ele faz ainda braçal. Não é isso. Porque, como eu disse, tudo dentro da vida passa por um processo de evolução. Mas, em Júpiter, por exemplo, continuando o que eu estava falando, os animais, eles realizariam, se pudesse fazer esse comparativo, hoje o trabalho aqui braçal. Então, trabalham nas agriculturas, nas lavouras, isso em Júpiter. Então, imaginem o nível de desenvolvimento de um animal para ele trabalhar na lavoura, para ele trabalhar na agricultura, para ele trabalhar em áreas que hoje aqui o humano trabalha. E, obviamente, a parte hominal, os espíritos, como também estão em Júpiter, são espíritos mais desenvolvidos e que trabalham usando a sua inteligência, porque já adquiriram um nível de desenvolvimento tão grande que aí a parte deles agora cabe equilibrar o planeta, o Júpiter no caso, equilibrar e também promover nos animais que ali estão esse adiantamento. Então, só para que vocês saibam que sim, como disse aqui, a resposta do Livro dos Espíritos, os animais sim, eles se adiantam e em mundos superiores eles são sim diferentes do que são hoje, embora eles ainda sejam animais, eles ainda pertençam ao reino animal. Pode mudar, Jorge, por favor. Na questão 603 do Livro dos Espíritos, nos mundos superiores os animais conhecem Deus? E a resposta, não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Então, assim, por que os animais ainda não conhecem a Deus? Porque, como eu falei aqui, os animais eles têm um princípio inteligente e eles têm um princípio espiritual. Eles ainda não são espíritos como nós. Eles ainda não adentraram, porque só passa a ser um espírito quando adentra o mundo hominal. Os animais, eles não estão sujeitos a expiações. Eles não estão sujeitos às provas, às leis de ação e reação. Por quê? Porque eles não têm a consciência do seu eu. Lembra que eu falei aqui atrás agora há pouco? Eles não têm essa consciência. Eles não estão ainda imbuídos de moralidade. Então, eles têm um livre-arbítrio bastante restrito. Qual é o livre-arbítrio deles? É a escolha da alimentação, da caça que eles vão fazer, que eles vão se alimentar, se quer dormir, se quer acasalar. Então, esse é o livre-arbítrio do animal. Então, ainda é bastante restrito. Então, por isso que eles não conhecem a Deus, porque eles não têm ainda esse nível de compreensão, de consciência, por estarem ainda no reino animal e não no reino nominal. Aí, os espíritos aqui, eles fazem até um comparativo, que outrora, nós humanos, nós do reino nominal, também não reconhecíamos a Deus como temos hoje o nosso grau de consciência. Quando a gente vê a história lá atrás, vemos que, como era antigamente, que o homem via Deus, achava que o sol era Deus, a lua era Deus, as estrelas eram Deus, sem contar que tinha os deuses dos mares. Então, assim, para tudo a gente qualificava como sendo Deus. Então, é para a gente ver que com a evolução, com a transformação, com o desencarnar e o reencarnar, nesse processo de constante evolução, é que vamos amadurecendo, adquirindo experiência, adquirindo consciência de quem somos, no caso do homem, e aí começamos a entender quem é Deus, porque ainda estamos muito no início. Mas hoje já entendemos quem é Deus, pelo menos a grande maioria de nós. Os animais ainda não, por ter ainda apenas o
princípio espiritual e por ainda estar também no reino animal. Pode passar, Jorge, por favor. Não. Os animais funcionam como verdadeiros protetores energéticos. Eu já vim falando aqui a respeito disso, vou só dar uma complementação agora, por causa do tempo. O que são esses protetores energéticos? É o que eu falei, nas ondas umbralinas, por exemplo, no mundo espiritual, eles são responsáveis, juntamente às equipes espirituais, por tirar a densidade daquele ambiente, por tentar levar uma boa energia de saúde e de luz. A mesma coisa que na Terra. Os animais, eles também, inclusive nesse livro aqui, Todos os Animais Merecem o Céu, é contado como uma equipe espiritual que vem aqui à Terra, num hospital, onde fazia tratamentos com animais. E essa equipe espiritual está aqui em estudo. E eles ficam assim impressionados, porque os animais, aquele hospital trabalhava com animais também. Era um hospital de câncer, de crianças. E eles ficam impressionados, a equipe espiritual, como quando um cachorrinho adentra um quarto onde uma criança está com câncer, estava triste, em estado de câncer terminal, e quando esse cachorrinho, até tem no livro, o nome dele é Fofão, dá um abraço nessa criança, existe um halo de energia tão forte, como a cor verde e azul, que é de cura, e quando esse cachorrinho e ela se abraçam, essa energia transforma-se em uma só, e essa criança, mesmo que imediatamente ela para de sentir dor, ela sente bem-estar, ela sorri, ela anda, antes ela estava prostrada em cima de uma cama. Isso quer dizer que ela se curou? Não. Claro que não. Mas, naquele instante, por algumas horas a mais, aquela criança vai sentir um bem-estar tremendo, vai se livrar de todas as dores, porque os animais realmente eles carregam em si essa proteção energética para nos doar. Isso faz parte da criação, isso faz parte da natureza deles. Deus assim o quis. Pode mudar, Jorge, por favor. Muita gente se preocupa, né? Se os animais sofrem na hora do desencarne, principalmente a gente que tem pet, né? Nossos filhos de pelo, que eu costumo dizer isso, eu tenho um cachorrinho e um gato em casa, todos os dois foram resgatados, e assim, a gente sofre muito, a gente fica pensando assim, né? Será que eles vão sofrer quando desencarnar? Ou quando a gente vê um cachorrinho na rua que foi atropelado, um gatinho, ou qualquer animal que seja em sofrimento, a gente sempre pensa, será que ele está sentindo dor? Será que na hora do desencarne ele sofreu muito? Na verdade, o animal, quando ele é atropelado, naquele momento, claro que ele sentiu o medo, ele sentiu a dor, né, no primeiro momento. Mas como tudo dentro da obra de Deus é tão perfeita, a equipe espiritual, o socorro chega imediato. E são desligados todas as partes nervosas daquele animal, exatamente para que ele não sinta mais dor. Então, para a gente ver como tudo é tão perfeito. Então, quando você vê um animal, né, que esteja num sofrimento profundo, saiba que eles já estão sendo assistidos no processo de desligamento das suas dores até serem conduzidos ao mundo espiritual. Pode passar, Jorge, por favor. Reencarnação dos animais. É outra coisa que a gente, assim, às vezes a gente se preocupa muito, né? A gente, assim, não é se preocupa a palavra, é assim, às vezes a gente fica com vontade que aquele animal que a gente amou profundamente voltasse novamente para ficar conosco, para integrar a nossa família novamente. E aqui o Espírito Miramês fala assim: o tempo é diferente para cada espécie. Quem reencarna na Terra e quem decide quando e onde irá nascer é uma comissão que analisa a ficha dos animais. Periodicamente, se nascem novamente no mesmo ambiente, na mesma família, ou se na mesma espécie animal. Então, assim, tudo, novamente, obedece a um propósito dentro da vida. Então,
uma equipe espiritual que é ligada à área dos animais, elas vão estudar minuciosamente a condição de desenvolvimento daquele animal. E não só daquele animal, mas também daquela família, porque sabemos que nada é por acaso. O animal não chega até nós por acaso. Nós não escolhemos um animal por acaso, não adotamos por acaso, ou se compramos também, não importa. O animal que adentra a nossa vida tem um objetivo. Tem um objetivo e muitas vezes a gente percebe, outras não percebe. Mas isso não importa, porque diante da vida e da espiritualidade existe uma programação que vai sempre nos impulsionar para um desenvolvimento. Então, aquele animal que chega na nossa casa, né, que está conosco, e quando ele parte, muitas vezes a espiritualidade entende que é necessário ele voltar. Que é importante. Por quê? Porque naquela família, ou naquele membro, ainda precisa uma parte de desenvolvimento, uma parte de olhar para aquele animal, aonde aquele animalzinho que ali esteve por tantos anos vai conseguir complementar aquilo que ele não conseguiu, porque chegou a hora dele do seu desencarne. Então ele vai nascer, sim, ele vai reencarnar e ele vai ser levado, trazido de volta para aquela família por meios os mais diversos. Né? Pode ser através de alguém que nos chama para visitar uma ONG, e ali está o nosso animalzinho que desencarnou, reencarnado novamente. Não importa, seja na rua que a gente resgate, não importa, onde quer que seja, importa que sim, que esse animal ele pode sim retornar para a gente, e muitas vezes acontece isso. E Chico Xavier fala uma coisa muito interessante, ele tem uma ligação profunda com os animais, e ele fala que o seu animal, quando ele desencarna, muitas vezes ele fica junto de você por até 4 anos, a depender da ligação que você tem com ele e ele com você. Com relação a nascer em outra espécie de animal, como eu falei aqui, vai depender da sua evolução, da sua programação, e se deu o tempo dele naquela espécie, naturalmente ele vai para uma espécie mais evoluída, até que ele consiga adentrar, dar os primeiros passos no mundo primitivo hominal. Pode passar, Jorge, por favor. E o que eu queria só dizer apenas aqui é que, assim, os animais, eu espero que vocês saiam daqui com vontade. Isso é um assunto muito extenso, porque é tanta peculiaridade, delicadeza para falar desses seres tão especiais. Seja na terra, seja nos oceanos, todos os animais, eles participam da vida de uma forma ativamente. E eles são os responsáveis pelo equilíbrio dentro da vida. Aqui tem algumas bibliografias dos livros que eu li. Todos os animais merecem o céu. É uma bibliografia também de um espírito, ele já desencarnou, que é Marcel Benetti. É muito lindo esse livro. Tem o nosso livro da codificação, o livro dos espíritos, que tem mais algumas perguntas e respostas no capítulo dos animais, do reino animal. Tem também os animais, aqui, que é os animais conforme o espiritismo, também é de Marcel Benetti. Ele, quando estava encarnado, ele foi um veterinário. E tem Guardiões de Quatro Patas, que apesar de não ser um livro espírita, quem escreveu, que foi Patrícia Cândido, ela é uma professora, filósofa, há mais de 20 anos estudando a espiritualidade dos animais. Então, alguém que entende os animais de modo profundo. E para terminar, eu queria deixar esse pensamento aqui. Deus é uma consciência viva e presente em toda a sua criação, onde não há espaços vazios e tudo é preenchido pela energia vital que dele emana. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Obrigada e uma boa tarde. Nós agradecemos a nossa irmã pela palestra, muito boa realmente. Vamos então fazer conta-luz, né, enquanto as crianças e os jovens especiais vão se dirigindo lá, os nossos trabalhadores das salas também.
Vamos lá para o tratamento. Quanta luz, vamos lá. Esse ambiente descendo sobre